seus braços de amor. Você sabe que Deus não precisa da nossa adoração. A nossa adoração não faz de Deus mais Deus, nem menos Deus. Perto do que acontece no céu, a nossa adoração é um pingo no oceano. Segundo a Bíblia, anjos, arcanjos, serafins, querubins, 24 anciãos, 4 seres viventes, o céu inteiro, sem parar um minuto sequer, declara: Santo, 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 Santo. Absurdamente mais afinado do que eu. Um arranjo infinitamente melhor do que qualquer um que possamos fazer. Linhas melódicas celestiais. Aí vem a pergunta então, se ele não precisa da nossa adoração, por que na Bíblia está escrito que ele está à procura de verdadeiros adoradores? Aí é que está a questão. Ele não está à procura de adoração, ele está à procura de adoradores. Ele não quer o que você dá, ele quer o que você é. A adoração é uma chave que Deus coloca na sua mão. Toda vez que você usa essa chave, você se desliga da terra e se liga com o céu. Toda vez que você começa a adorar ao Senhor, você se desliga dos problemas, das dificuldades, e você atrai um pouquinho da glória de Deus. O que a gente está experimentando aqui nessa noite é um pouquinho de céu. Porque se 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, ali Ele está. E eu creio nos anjos do Senhor. Eu creio na manifestação da sua glória. Segundo Crônicas, capítulo 5, diz que na inauguração do templo de Salomão, quando a arca foi introduzida no templo, a casa de Deus se encheu de uma nuvem de glória, de maneira que nem os sacerdotes podiam estar ali para ministrar, porque a glória de Deus encheu a casa do Senhor. Você entende o que é adoração? A adoração é essa chave que Deus te dá. Adore mais. Desenvolva o exercício da adoração. Porque adorando você vence a ansiedade. Inclusive Deus fala ao meu espírito que essa noite é noite de cura. E toda ansiedade bate em retirada agora na autoridade que há no nome de Jesus. Toda angústia, toda depressão, toda insônia, toda e qualquer enfermidade da tua alma bate em retirada agora na autoridade que há no nome de Jesus. Deus hoje está renovando a posse dessa chave nas tuas mãos. É a adoração. A adoração despedaça as cadeias. Nós estamos falando de intimidade. E tanto eu quanto Denise não nos predispomos a pregar. A gente só quer compartilhar de uma visão daquilo que temos alcançado da parte de Deus. A gente só quer dividir com vocês esse tempo. É uma troca, amém? O rio flui, há fluidez aqui nesse lugar. Desce do altar, vai até você, mas a Bíblia fala que, por exemplo, o povo de Israel, principalmente nas épocas de festas, pegavam lá do tanque de Siloé vasilhas enormes, cheias de água, e levavam até o templo, despejavam sobre o altar,
Então, a gente entende que as águas fluem do altar, como está escrito em Ezequiel capítulo 47, e alcançam as pessoas, mas também a gente entende, segundo os evangelhos, que as águas, elas voltam para o altar através da nossa adoração, da nossa entrega. Então, é uma troca, o tempo inteiro, você ministrando e sendo ministrado. Então, debaixo desse mover do Espírito Santo, segundo Reis capítulo 2, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9, diz assim: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Esse pedido é um pedido muito famoso, e é um dos maiores e mais desafiadores pedidos que alguém fez. No verso 10, o verso seguinte diz assim: e disse: coisa difícil pediste. Resposta de Elias para Eliseu: se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. A gente está falando de intimidade. Imagine, não só pedir a Deus intimidade, como pedir 2 vezes intimidade. A gente está falando de unção, da manifestação do Espírito Santo. Imagine, não só pedir a unção do Espírito Santo, mas pedir 2 vezes essa unção. Elias tinha vários discípulos, e o que Eliseu está pedindo era: eu quero 2 vezes mais aquilo que você está predisposto a dar para alguém. Se você estava pensando, né, em dar isso aqui, eu quero 2 vezes isso. E eu quero te incentivar a não sair daqui nessa noite pedindo pouco. Eu quero te incentivar, na presença do Senhor, a abrir teu coração e pedir de verdade. Que a Bíblia diz: pedistes e não recebestes, porque pedistes mal. E aqui há um exemplo de como pedir. Aliás, um exemplo do que pedir e de como pedir. Porque ele não pede qualquer coisa, ele pede a unção de Deus. E ele não pede de qualquer maneira, ele pede 2 vezes mais. Mas para chegar nesse lugar de intimidade, para chegar nesse lugar de autoridade, para chegar nesse lugar da manifestação do Espírito Santo, a Bíblia nos mostra Eliseu tendo que vencer alguns obstáculos. E eu quero compartilhar com você desses obstáculos de maneira muito sucinta, mas com um desejo profundo no meu coração de que você dê uma aplicação prática na tua vida, no teu dia a dia. Bem, depois daquele episódio dos profetas de Baal, de Acera, ou de Acerá, depois que Elias vence esses profetas do diabo em cima do Monte Carmelo, a Bíblia diz que Jezabel o ameaça de morte. Ele então foge. Sabe quando nós somos pegos no nosso ponto fraco? Elias, um profeta tremendo, com uma autoridade tão grande, que tinha inclusive a ousadia de dizer: segundo a minha palavra, não vai chover sobre Israel. Porque ele não disse: Deus me disse, ou segundo a palavra de Deus. Não, ele disse: segundo a minha palavra, vai parar de chover. Então, um cara de muita autoridade. Mas mesmo com essa autoridade toda, era humano, e num momento foi pego no seu ponto fraco. Jezabel o ameaça e diz para ele: eu vou acabar com a sua vida, amanhã nesse mesmo horário você vai estar morto. E ele então se desestabiliza e foge. E aí todo mundo conhece essa história, a gente vai resumir o máximo que a gente puder. Elias para dentro de uma caverna, e dentro da caverna ele chega a desenvolver um pensamento suicida. Ele pede a Deus que tire a sua vida, mas Deus tira ele de dentro da caverna. A Bíblia diz que vem um forte vento, Deus não estava no vento. Vem um terremoto, Deus não estava no terremoto. Vem um fogo intenso, Deus não estava no fogo intenso. Aí vem uma brisa suave, e aí na brisa suave Deus estava. Também desconstruindo a ideia de que Deus só fala através de moveres apoteóticos. A nossa religiosidade nos leva a pensar que às vezes Deus só vai falar se alguém gritar. Deus só vai falar se acontecer algo extraordinário. Não, às vezes numa conversa como essa Deus fala.
Brisa suave. Às vezes através de uma criança, através do diálogo com seu esposo, com a sua esposa. Uma brisa suave tirou Elias de dentro da caverna. Só que, infelizmente, ali o tempo de Elias acaba, o tempo de Elias como profeta sobre Israel, ali acaba. Porque ele diz, eu estou sozinho. E aí Deus diz, não, Elias, tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos. Sabe quando você acha, né, que você é a vítima fatal? Quando o vitimismo te pega e você acha que ninguém te ama, que Deus não te ama, que Deus não te ouve. Entenda bem, requisito para que você seja cheio do Espírito Santo. Entenda que Deus te ama a despeito de qualquer situação. Não deixe o diabo colocar em você, sabe, esse vitimismo, que aí começa dizendo que o pastor não ama, depois o irmãozinho que senta do seu lado, daqui a pouco a igreja toda não ama, daqui a pouco está no mundo. Aí ou então sai da igreja, vai para uma outra, mas aí a outra também não presta, aí não tem igreja perfeita, e aí no final dessa história, está todo mundo errado, só você que está certo. Então, esse processo na vida de Elias começou a apontar que sua história estava chegando no final. E aí Deus dá a ele algumas determinações, olha, vai unge fulano, vai unge Beltrano, vai dar posse a ciclano. E no meio dessas orientações, Deus disse, e a Eliseu unge profeta sobre Israel. A Bíblia fala que Elias então obedece ao Senhor, e aí quando ele encontra Eliseu, que estava trabalhando, que estava cuidando do campo, ele vai, tira a sua capa e joga sobre Eliseu. E eu amo esse texto porque não aparece ali naquele momento nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de palavra profética, não tem um culto de consagração, sabe, não tem um anjo tocando uma trombeta, simplesmente o profeta passa, tira a sua capa e joga em Eliseu. Isso é o suficiente para Eliseu entender tudo. Porque quando Eliseu pega a capa, ele diz assim, olha, só espera que eu vou ali me despedir dos meus pais e eu já volto para te seguir. E em contrapartida, Elias não se preocupa em explicar nada para Eliseu, só diz assim, pode ir, mas não se esquece do que eu fiz com você, hein? Não perca essa oportunidade, porque quem quer precisa responder, ou melhor, corresponder. A Bíblia diz que Eliseu volta correndo e se despede de seus pais, e aí ele arava o campo, né? Então ele pega todo o equipamento do arado, né? O jugo que ficava sobre os bois, né? O garfo que vinha, né? Abrindo espaço para que a semente entrasse na terra. Ele pega todo esse equipamento de madeira e transforma numa grande fogueira. Ele bota fogo e ele mata bois e coloca esses bois nessa fogueira e faz um churrascão daqueles. E ele dá para a cidade toda, ele faz um culto de gratidão e ele diz, olha, estou indo embora. Agora começa a minha história com Deus. Ele não sai brigado, pelo contrário, ele demonstra seu amor com a sua família, com os seus amigos, talvez até com quem não acreditava nele. Ele diz, estou indo embora, vou seguir ao Senhor. E aí então ele começa a seguir a Elias. E aí a gente já está caminhando aqui para esse momento da liberação da porção dobrada. Mas como eu disse, ele precisa vencer alguns obstáculos. O primeiro obstáculo que ele vence é a descrença do próprio Elias. Não sei se descrença, mas a resistência do próprio Elias. E eu quero que você guarde isso que eu vou ministrar ao teu coração. Às vezes, Deus usa pessoas para provar a tua fé. Como assim, pastor? Você tem um chamado, e aí você compartilha com alguém desse chamado. Alguém que é firmeza, alguém que é de Deus, alguém que é crente. Mas pode ser que Deus use essa pessoa para testar o teu chamado, dizendo para você que não acredita. Ou colocando uma dúvida. Ou colocando algumas questões. Se você acha que está difícil, vou piorar um pouquinho. Às vezes Deus usa a liderança. Às vezes Deus usa o pastor. Sabe, começa a queimar algo no teu coração para você ministrar a palavra, e aí você chega perto do pastor e começa a compartilhar, e em 5 minutos de conversa o pastor já te dá um corte. E já diz assim, vamos ver isso aí, irmão, outro dia.
E aí você entra em confusão e você diz, caramba, aquele que deveria me impulsionar, é o que está me colocando para baixo. Pastor, mas onde isso acontece? Na relação entre Elias e Eliseu. Nós estamos em 2 Reis capítulo 2, versículo 1 diz assim, sucedeu o que? Quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, todos sabem aqui que Elias foi arrebatado, então quando o Senhor estava para arrebatar Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram para Betel. Escute, naquilo que dependia de Elias, Eliseu não ia. Elias disse para Eliseu, fica-te aqui. Deus colocando em prova o chamado de Eliseu. E eu quero que você escreva com tábua, ou com uma caneta de fogo na tábua do teu coração, essa palavra. Quando você tem um chamado, quando você sabe o que você quer, mesmo que alguém tente te intimidar, mesmo que alguém sugira que você não avance, que você não prossiga, o teu chamado queima de uma maneira tão tremenda, que mesmo com toda a educação e submissão a quem de direito, você diz, vive o Senhor, vive a tua alma, mas eu vou continuar. Eu vou prosseguir. Eu vou avançar. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Às vezes a gente tenta marcar um gabinete, o pastor não tem tempo. Às vezes a gente liga para o pastor, o celular dele dá fora de área. A gente conversa com a nossa liderança. E entenda bem, o que eu estou ministrando ao teu coração nada tem a ver com rebeldia. Você vai sempre ser submisso à autoridade constituída. Só que aquilo que queima dentro do teu coração não pode ser apagado quando é colocado em prova. Eu não sei o tempo, eu não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer. Eu sei que vai acontecer até através da autoridade constituída. Eu não sei quando Deus vai falar com ele. Eu não sei quando a revelação vai alcançar o coração dele. Eu não sei quando ele vai investir na minha vida. Mas eu sei que eu não desisto do chamado. Quem é que está entendendo o que eu estou ministrando? Diga amém. Irmãos, 3 vezes isso acontece. A Bíblia diz que Elias sai de um lugar e vai para o outro. Primeiro ele sai de Gilgal e vai para Betel. Depois ele sai de Betel e vai para Jericó. Depois ele sai de Jericó e vai para o Jordão. E nas 3 situações Elias diz para Eliseu, fica-te aqui. E nas 3 situações Eliseu responde para Elias, vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. Existem pessoas que estão desistindo do chamado com muita facilidade, diante da resistência. Às vezes dentro de casa, dentro da família, entre os amigos, resistência. Pastor Rodrigo estava perguntando, né, quando a gente gravou o primeiro CD, acho que foi uma pergunta mais ou menos por aí, ou então quanto tempo a gente tem de estrada. Nós gravamos o nosso primeiro CD em outubro de 2000. Na verdade, nós gravamos o nosso CD dia 8 de outubro de 2000, e eu me casei com a Denise dia 20 de outubro do mesmo ano. Quando a gente gravou o nosso primeiro CD, a nossa mente estava também voltada para o nosso casamento. Pensa, né, na cabeça fervendo, Carnê de Casas Bahia, Ponto Frio, tinha uma tribulação para tudo quanto era lado, irmão. Parcela de buffet. E a gente gravou nessa época. E aí quem hoje, de repente, é abençoado por uma das nossas canções, pensa assim, puxa, que ministério lindo, glória a Deus. Mas a gente passou por resistências. No mesmo ano que a gente gravou o primeiro CD, teve um racha na nossa igreja.
Um pastor saiu da igreja e esse pastor, alguns pastores, na verdade, saíram da igreja e esses pastores levaram uma boa parte da igreja e junto com esses pastores foram professores de escola bíblica dominical, professores de seminário, e simplesmente foi a banda inteira. Músicos que cresceram comigo, meninos que, né, eram da Nova Jerusalém desde os 10 anos de idade. Sabe, né, aqueles músicos que ensaiavam, que se dedicavam, que tocavam domingo de manhã, domingo de noite, a banda, o ministério da igreja foi todo embora. Eu e a Denise nos vimos, né, sozinhos ali. Eu tive que aprender a tocar violão. Na verdade, não aprendi até hoje, mas eu não sabia nada. E aí fui procurar alguma coisa. Nessa época não tinha YouTube, porque agora é mole. Agora você digita, sei lá, como aprender a tocar violão. Você digita como fazer um bolo de chocolate. Você digita como trocar a vela do meu carro. Aí vai aparecer alguém lá dizendo: fala galera, estamos começando mais um vídeo, mas antes deixa o seu like, que não sei o quê. Tem tutorial para tudo, né, irmãos? Mas nessa época não tinha. Tinha umas revistinhas de banca e tal, que não sei o quê. O fato é que eu aprendi. Tá em sol, não tá? Sol. É porque a gente cantou a última em sol. Você mudou de tom, sem eu pedir para você mudar. Não, então, a primeira canção que eu compus foi Segurança. Entrego a ti a minha oração. Na verdade não foi a primeira, já tinha composto outras canções, mas que, muito garoto, era muito novo, mas a primeira valendo mesmo foi Segurança. E aí, eu aprendi a tocar ela em 4 notas. Eu fazia Sol, Ré, Mi e Dó. Só isso. Então, Sol, eu colocava os 2 dedinhos nas 2 últimas cordas, ou nas 2 primeiras cordas, e aí a manha era não bater em todas as cordas, eu só batia nas de baixo. Aí o Ré eu dava inteiro, porque o Ré era mais fácil. O Mi eu não dava nada. Se você tocar de baixo para cima, são as primeiras ou as últimas? Primeiras. Então, se você der só as 3 primeiras, bater as 3 primeiras cordas, você está dando Mi menor, certo? Ou seja, eu não fazia nada, só tocava as 3 primeiras. Então era só os 2 dedinhos, o Ré, que era é a nota mais difícil que eu dava, que era, quem toca guitarra sabe que ridículo, essa é a mais fácil, mas era a mais difícil. E aí, Mi, eu não dava nada, eram só essas 3, e Dó eu dava só uma notinha, um dedinho, lá na primeira casa, na primeira corda. Que eu dava o Dó, isso aí. Era isso aí que eu fazia. E assim a gente ia cantando. Segurança dava para fazer, tranquilo, porque estava dentro do tom. Mas, por exemplo, cantar em sol, a único que é digno. Me dá o sol. Único que é digno de receber. Aí a estrofe tu tá indo. A honra e a glória, a força e o poder. A veia já vai estourando. Ao Rei eterno e imortal. Porque o original é Ré. Invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos. Pensa numa tribulação, irmão. Era assim que a gente ia ministrando, Sérgio. Tudo em sol, cara. Só sabia tocar em sol. A música é em dó, vamos tocar em sol. Ela é em ré, em sol. Ela é em si, é em sol. Sol da justiça. Tudo em sol. E mesmo em sol tinha umas notas que eu não conseguia dar. E aí nessa hora o que você fazia? Só a igreja. Inclusive eu acho que eu que inventei esse negócio, irmão. Quero ouvir a voz da igreja. Mentira, eu não sabia tocar. Eu não sabia dar nota. Isso aconteceu em janeiro, fevereiro de 2000. E não tinha baixo, não tinha teclado, não tinha mais ninguém, irmão. Não tinha mais ninguém. Eu ensinei um garoto, ele devia ter 11 anos, porque, na verdade, violão nunca foi meu instrumento, eu tocava bateria quando eu era garoto, então eu fui e ensinei o garoto a tocar bateria. Então era eu tocando em sol e o garoto, tum, tá, tum, 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 tum. Tudo era assim. Ele não conseguia bater
no hi-hat, no contratempo e na caixa ao mesmo tempo. Quando ele batia a caixa, ele levantava, parecia até que ele tinha um tique-tique nervoso. Tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum. E corria pra caramba no tempo. Calma, garoto, calma. Depois, meu cunhado, pastor Alexandre, meu cunhado comprou um contrabaixo. E um dia ele chegou com um contrabaixo. Falei, o que é isso, cara? Ele, eu vou tocar. Eu falei, mas tu não sabe. Ele também não sabe. Isso aí. Aí ele aprendeu, ele falou que, ele chegou para mim, eu aprendi um groove. Eu falei, cara, tu não sabe nem o que é groove, cara. Sabe, pensa num cara, hoje se tu olhar para ele assim, está sendo gravado isso aí, gente? Não, mas eu falo para ele, não é, eu gosto de cantar contigo, eu sou mais que vencedor, essas músicas mais antigas ele canta, mas a groove, tudo aqui, tudo aqui, não, nada disso, esquece, não vai. Eu sei um groove, falei, tá bom, toca o groove aí. Falei, beleza, aprendeu a tocar, isso aí. Cara, ele fazia isso em todas as músicas. Todas as mais lentas possíveis, sabe? Aleluia, pensa no louvor ruim. E eu não estou exagerando não, tá aqui a Denise que é testemunha, sabe o que eu estou falando? Irmãos, tirando a Denise, o resto era um terror. Só que aí, no meio desse tumulto, chegou um camarada lá na igreja, porque antes disso, antes dessa turma ir embora e tal, uma vez a gente convidou o Kleber Lucas para cantar lá na igreja. O Kleber nem morava no Rio, o Kleber morava em Goiânia, e ele nem tinha CD solo, era Comunidade Evangélica de Goiânia, era ele e a Alda, pastor Alda Célia. E ele nos ungiu para pregar a libertação. A gente amava essas canções. Bem, o Kleber foi um dia lá na igreja, aí ele viu a gente cantando, tocando, aí a banda completa e tal, tudo legal. Ele, pô, eu vou gravar o vocal do meu novo CD e tal, vocês não querem gravar comigo e tal? E a gente foi e gravou. Foi a primeira vez que eu entrei em estúdio. A gente fez um vocal para o CD do Kleber, o meu maior prazer. O fato é, passou o tempo, que não sei o que e tal, e aí em 2000, um dia meu celular toca, era o Kleber, ele dizendo assim, Samu, tem um irmão aí, que na verdade ele é técnico de som aqui da MK, e ele não é crente, pelo contrário, oprimidaço. Quando a gente vai orar antes de gravar, ele sai do estúdio, xinga palavrão pra caramba, mas o fato é que ele está no quebra-pau com a esposa dele está ouvindo passos, e sabe, é um trabalho sério de libertação, e ele mora numa rua atrás aí da igreja de vocês. Vocês não ajudam ele não? Falei, claro, manda ele vir aqui. Ele foi lá, e aí a gente orou e tal, e foi um processo terrível de libertação, mas graças a Deus operou maravilhas. E o Carlson se converteu, e a vida do Carlson mudou radicalmente. Inclusive o testemunho dele dentro da gravadora. E um dia a dona da gravadora, né, dona Evelise, chamou ele e falou, Carlson, tá todo mundo falando que você mudou, parou de xingar e tal, não sei o quê, papapá, o que houve? Ele, eu me converti e me batizei. A dona Evelise achou aquilo tão bonito e tal, e ela disse assim, você sabe que eu tive um sonho, que eu estava gravando CDs de igrejas. Tua igreja não tem um ministério de louvor, não? Irmão, era o tonte, era aquela situação. E aí o primeiro amor é um negócio encantador, né? Porque ele podia dizer assim, esquece. Eles têm tudo, eles são bons de libertação, de oração, de palavra e tal, mas louvor, música, esquece. Só que ele estava no primeiro amor, ele falou, não, tem. Aí ele se apegou, sabe, aonde ele podia se apegar, ele falou, inclusive, o Samuel e a Denise e tal, né, eles cantaram com o Kleber Lucas, com a Aline Barros, que não sei o que e tal, ele se apegou nisso, mas a parte musical mesmo ele não falou nada. E aí ele chegou com essa bomba, falou assim, a MK quer fazer o CD de vocês. Irmãos, nessa época as pessoas se estapeavam para entrar numa gravadora, mandavam CDs demonstrativos para lá, faziam fila, e a gente quieto no nosso canto, de repente. Só que eu fui o Elias dessa história. Eu falei, não, esquece, não tem como.
a gente não tem a menor condição de gravar. E mesmo que a gente chame alguém para gravar, a gente não tem uma banda para reproduzir. Como é que a gente vai gravar e depois nos cultos? Como é que a gente vai fazer? Não tem condição. Só que quando Deus manda, Ele garante. E aí, Deus começou a me dar as canções. Deus foi trazendo pessoas. Aí chegou um baixista, chegou um guitarrista, chegou um tecladista. Não tinha ninguém excepcional não, irmãos. Pessoas para crescer junto com a gente. Pessoas para caminhar junto com a gente. E no dia 8 de outubro a gente gravou o nosso primeiro CD. E eu olhei e já tinha uma banda completa ali. Já tinha baixo, bateria, teclado, guitarra. E tinha que ter, porque a gente gravou em outubro, eu e Denise saímos para a lua de mel, a gente voltou, mixou o CD, masterizou, virou o ano, janeiro, o CD estava em todas as lojas, e aí de repente essa música de segurança começou a ser tocada nas rádios, as igrejas começaram a convidar, e no ano seguinte, 2001, a gente tinha agendas no mês de 30 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Sabe por quê? Porque quando Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, mesmo que apareça um Elias tentando atrapalhar, mesmo que você seja o Elias que está tentando atrapalhar, a chama do chamado, ela não é apagada. E é isso que eu quero profetizar. Levanta a sua mão aí, em nome de Jesus. Deus te trouxe a esse lugar para renovar a intimidade e para mostrar para você que com Ele, mesmo que você esteja sozinho, você é a maioria. Vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. Como se não bastasse a resistência de Elias, diz a Bíblia que quando Eliseu chegava na cidade seguinte, os discípulos de Elias daquela cidade já estavam aguardando, sabe? Já estavam lá no aeroporto, né? Aquela plaquinha, seja bem-vindo, Elias. O avião pousava. É só para você não esquecer a mensagem. Evangelho na linguagem atual. Elias descia, e aí já estavam os discípulos lá aguardando. E aí vinha Elias com o carrinho dele, né? Com a mala, a porta abria, passava Elias, a porta fechava, daqui a pouco a porta abria de novo, quem saía? Eliseu. Aí os discípulos de Elias de lá olhavam e diziam assim: o que ele está fazendo aqui? Enxerido? Porque presta atenção, tem gente que não tem sonho, mas se incomoda demais com o teu sonho. Tem gente que não tem chamado, mas como se incomoda com o teu chamado. Tem gente que parece que não quer crescer, mas como se incomoda com o teu crescimento. Mas o texto é muito claro. No versículo 3 está escrito assim: então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? Sabe, por que você está perturbando Elias? Elias está para ser arrebatado. Mas a resposta é: e ele disse, também eu bem sei, calai-vos. Resposta bem delicada, né? Porque tem hora que a gente tem que parar de dar conversa para desmotivadores. A gente tem que parar de dar conversa para assassinos de sonhos. A gente tem que parar de dar conversa para pessoas que não jogam lenha na fogueira. Pelo contrário, estão jogando água. Eliseu não tinha conversa. Calai-vos. Cala a boca. Eu não vou te ouvir. O que você está falando não vai ser o que vai pautar a minha caminhada. Quem está entendendo, diga amém. Ele segue essa caminhada de perseverança. Aí, a gente leu que Elias diz assim: se você conseguir me ver sendo arrebatado, você vai receber. Aí eu pergunto a você: ele viu ou não viu? Viu? Lógico que ele viu. Senão ele não teria recebido. Nós precisamos ter visão espiritual. Visão espiritual nos arranca daquela perspectiva infantil. Como assim, pastor?
Alguém diz assim, vamos fazer uma conferência? Isso, aí vai ficar caro, hein? Ué, mas Deus não é dono do ouro e da prata? A gente está pensando em chamar um pastor para vir pregar. Mas isso aí que não sei o que. Sabe gente do contra? Sabe quando você vai receber porção dobrada? Nunca. Porque só pode receber porção dobrada se tiver visão espiritual. Se conseguir ver o profeta sendo arrebatado. É hora da gente desenvolver uma visão espiritual. Parar de olhar para as coisas pequenas e começar a discernir as coisas que vêm do céu. Eu quero terminar dizendo a você que Eliseu viu Elias sendo arrebatado. E no momento em que Elias é arrebatado, diz a Bíblia que a capa cai do céu. Ninguém coloca a capa sobre Eliseu. Eu costumo dizer que eu imagino que a capa deve ter caído igual uma pena. Lentamente. De novo, eu falei isso, que quando Elias jogou a capa sobre Eliseu, Eliseu entendeu o recado sem precisar de estrondo nenhum, não teve trombeta tocando no céu, e agora a capa cai, e de novo, não tem estrondo, não tem trombeta, não tem anjo, não tem culto de consagração, não aparece um pastor com um chifre cheio de azeite derramando sobre a cabeça de Eliseu, não tem nada disso. A capa simplesmente cai e deita no chão. E aí nessa hora, guarde bem essa palavra, é Eliseu e a capa, sem plateia, sem pastor, sem mais ninguém, a capa e Eliseu. Sabe o que Eliseu fez? Vestiu. E essa é a pergunta que eu quero te fazer. Quando está você e a capa? Você está vestindo? Quando é você e o enfermo? Você está orando por ele? Quando é você e o pecador? Você está pregando por ele? Ou pregando para ele? Ou você está pegando o telefone e ligando para o teu líder? Pastor, mas isso é submissão? Não, isso é covardia. Porque tem hora que é você e a capa. E nessa hora não vai aparecer o pastor dizendo veste. Não vai aparecer o anjo dizendo veste. É a tua atitude. É o entendimento de que Deus colocou essa capa diante de você. A Bíblia diz que para eles chegarem até o lugar do arrebatamento, Elias precisou dar uma ordem para o Rio Jordão, para paralisar as águas que corriam. E eles atravessaram o rio a seco. Depois que eles atravessaram o rio, voltou a correr. Aí então Deus vem e arrebata Elias. A capa cai, Eliseu veste. Quando ele vira, ele está de novo diante do Jordão. E o Jordão está correndo. Aí eu penso, se ele era o profeta e parou o rio, agora, se eu sou o profeta, eu tenho que parar esse rio. Elias, ou melhor, Eliseu então dá um brado e ele faz uma pergunta para o céu: aonde está o Deus de Elias? Nessa hora a unção desce. Levanta a sua mão assim e receba. A unção desse ministério está sobre a tua vida. A unção do teu pastor está sobre a tua vida. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Quando você estiver sozinho e por um acaso o telefone do pastor estiver desligado, você e a capa, é hora de você perguntar: aonde está o Deus da minha igreja? Aonde está o Deus do meu pastor? E o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus desse ministério, o Deus do teu pastor vai ouvir o teu clamor e vai liberar sobre a tua vida a unção que vai fazer o rio parar. Fique de pé em nome de Jesus. Quantos querem porção dobrada aí, digam amém. Eu quero pedir licença ao pastor. Eu já vou terminar e já vou devolver a palavra para ele, mas queria chamar os meninos aqui. Queria chamar a Denise aqui. Quantos aqui creem em ato profético? Diga amém. Sabe, queridos, a gente não está falando dessas papagaiadas que tem aí, não.
Estamos falando disso não. A gente está falando sobre exteriorização da nossa fé. A gente está falando sobre apontamento, sobre alguma coisa muito assertiva. Uma vez eu estava pregando lá na nossa igreja e Deus falou ao meu coração que uma unção seria liberada para irmãs que não podiam ter filhos. E aí Deus me fez lembrar da celebração da Páscoa. Deus dá uma ordem para o povo de Israel celebrar a Páscoa entre a 9ª e a 10ª praga. Ou seja, Deus dá uma ordem de celebração quando o povo ainda é escravo. Porque a gente não espera a libertação para celebrar, a gente celebra para ser liberto. E aí naquele dia, essa palavra queimou no meu coração e eu fiz um desafio e eu falei assim: se tem alguma irmã aqui impossibilitada de dar à luz, eu quero que nos próximos dias você compre uma roupinha, você compre um sapatinho, você compre alguma coisa e chegue em casa, dobre seus joelhos e diga: Senhor, pela fé eu acredito que isso vai ser do meu filho. Passaram-se alguns meses e começou a pipocar. Vinha uma irmã e dizia assim: pastor, o senhor não vai acreditar, estou grávida. Vinha uma outra: pastor, o senhor não vai acreditar, estou grávida. Isso já tem anos. Tem várias crianças que passam correndo assim diante de mim lá na igreja e olha aí o fruto do milagre. Em alguns lugares o Espírito Santo me desperta para compartilhar esse testemunho. Até na rádio eu já compartilhei. Eu me lembro de uma vez que a gente estava dentro da rádio, no programa que tem na 93, e aí eu compartilhei desse testemunho. E quando eu compartilhei desse testemunho lá na rádio, uma pessoa ligou e disse assim: o senhor já tinha compartilhado esse testemunho num outro dia. E, irmão, se você tem medo de morcego, você vai fazer o que com o capeta, hein? Volta aqui. Mas uma senhora ligou na rádio e falou assim: eu estou ouvindo o senhor falando aí do testemunho e tal, o senhor já tinha falado no outro dia no debate, e eu ouvi, e eu comprei o sapatinho, e eu só estou ligando para dizer que eu estou grávida. Sabe um efeito em cascata? Eu não sei se tem alguma irmã aqui impossibilitada, mas se você está ouvindo isso, a mesma unção está sendo liberada. Nos próximos dias, compre, faça esse ato profético e diga: Senhor, está aqui, vai ser do meu filho. Depois só me deixa saber para edificar minha fé. Diga: pastor, fiquei grávida, pastor. Se você, meu irmão, sabe, o problema está com você, o problema está com a minha esposa, mas ela não está aqui, guarda essa palavra no teu coração. Mas eu creio em ato profético desde que seja debaixo de um direcionamento de Deus. E no livro dos Salmos diz que o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou o ninho, nós encontramos os altares do Senhor. Eu gosto desse texto porque o texto diz assim: o pardal encontrou casa e até a andorinha, até o pardal encontrou casa. Uma vez esse até chamou a minha atenção, falei: caramba, aí eu fui no Google, botei assim, valor do pardal, não achei. Não tem valor. Sabe, quanto custa um pardal? Não consegui achar. E quando você digita pardal, aparece em primeiro lugar o radar para multar as pessoas, depois o passarinho. Aí quando você fala assim, pardal, pássaro, aparece veneno para pardal e não aparece o passarinho. E parece que o pardal realmente não tem valor, e isso é muito antigo. Então o que o salmista está escrevendo é: até o pardal, até o que não tem valor, até o pardal encontrou casa. A andorinha, ninho, e nós, os altares do Senhor. Então nós vamos cantar essa canção, essa última canção, enquanto estivermos cantando. Se você quer vestir essa capa, se você entende que essa capa está caindo diante de você, e você quer vestir essa capa, e quer sair daqui hoje com porção dobrada do Espírito Santo, enquanto a gente estiver cantando, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Pastor, mas aí é para se ajoelhar? É para você se entregar do jeito que você quiser. É para colocar a cara no pó? É para ficar de pé? Não, é para viver o melhor de Deus. É para receber o que o Espírito Santo tem